Aqui, gente, então, eu demarquei o meio, como eu expliquei pra vocês fazerem, né? O meu meio são 2 pontinhos, o de vocês também vai ser, porque a gente iniciou com um número par de pontos. Então, já demarquei o meio aqui, que é esses 2 pontinhos, e fiz aqui uma das mangas, ó. Primeiro, a gente vai trabalhar as mangas. Esse vestido, ele pode ser usado tanto normal, assim, né, com a estilo regatinha, ou vocês podem descer e deixar estilo ciganinha, vai de como vocês preferirem. Então, primeiro a gente vai trabalhar as mangas e depois vai ter um trabalhado aqui ao redor. Então, depois que vocês demarcarem o meio, nós vamos pular 20 pontos para trabalhar as alcinhas primeiro. Então, aqui, vou pular aqui, deixa eu pegar aqui onde é que é o meu outro ponto, é este aqui. Então, vou pular 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E eu vou trabalhar nesses dois aqui. Então, pulo mais um e pulo o segundo aqui, onde eu já vou colocar a minha agulha, que é onde a gente vai iniciar. Aqui. Vamos passar a nossa linha. Nós vamos trabalhar de 2 em 2 pontinhos altos, só para demarcar aqui, depois pra gente trabalhar a manga, tá? Então, passei aqui a minha linha. Vamos fazer 2 nozinhos iniciais. O outro lado, daí, vocês só pulam 20 e no ponto 21 já podem começar, tá? Porque esse lado aqui... Tem que pular mais 2 pra gente iniciar. Então, subo 3 correntinhas pra ser o meu primeiro ponto alto. E no ponto ao lado, faço mais um ponto alto. Pro tamanho P, vocês podem trabalhar aí 30 carreiras de 2 pontos altos. Tá? Tamanho M, 32 carreiras, tamanho G, 34 carreiras. Então, terminados os 2 pontos altos, é só a gente ir virando a carreira. Aí, vamos subir novamente 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto. 3, e aí, ponto alto sobre ponto alto ao lado. Aí, desvira novamente. Sobe 3 correntinhas. 1, 2, 3, ponto alto sobre ponto alto ao lado, tá? Então, o meu é M, eu vou fazer aqui minhas 32 carreiras, e aí eu volto pra gente costurar na partezinha de trás e começar a trabalhar aqui a parte das mangas. Nas mangas, a gente inicia com a quantidade de quadradinhos que dá, né, com a quantidade de pontos que tem disponível, e depois a gente vai fazer uma diminuição. Terminadas, então, as carreiras aqui da parte da frente, né, de 2 em 2 pontos altos, eu fiz as 32 carreiras pro tamanho M. Virei aqui pra parte de trás da peça, e aí aqui, essa linha do início, lembra que quando a gente fez as correntinhas e fechou, fica essa linha. Então, eu usei pra demarcar o meio da parte das costas, tá? Como eu já mostrei antes, quando a gente foi achar o meio da parte da frente. Então, aqui, eu pulei desse lado 18 pontos pra costurar o outro lado da alça, e aqui a mesma coisa. Pulei 18 pontos, já demarquei aqui meu ponto 19, pra gente poder fazer o arremate dessa alça, ó. Então, ela tem que ser assim, viradinha, ó, assim tá certinha, mas aí, pra nós fazermos a costura, ó, ela vai ficar assim, mas só pra fazer a costura, a gente deixa ela assim, ó. Tá? Vocês podem até fazer o teste, ó, a gente vai fazer a costurinha, depois ela vai estar virada certinha, ó, tá? A parte da costurinha, ela é chatinha, ó. Como o meu ponto tá aqui pra esse lado, como se fosse o último, vou pegar mais um pontinho aqui do lado, ó. Que é esse ponto aqui. Ela é meio chatinha de fazer essa costura, gente. Eu vou só demarcar aqui, pra eu não errar. Mas é só 2 pontinhos, então, assim, não tem muito segredo. Vamos fazer o seguinte. Como tá aqui no último pontinho, eu vou inserir aqui a minha agulha nesse último ponto. E agora, eu vou contar, então, 20 pontos, né? Já que eu tô começando de trás pra frente. Então, deixa eu ver aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ó. É neste ponto aqui que a minha agulha tem que entrar. Então, entrei, deixa eu ver se eu fiz ponto baixo ou ponto baixíssimo. Ah, fiz ponto baixíssimo. Então, entrei, ó.
Faço aqui o meu primeiro ponto baixíssimo. E agora, como eu fiz o último ponto, eu vou só virar a peça, ó. Deixo essa linha pra frente aqui. E vou fazer a última costurinha. Aí, posso pegar o contrário, né, no caso, ó. Vou pegar o ponto aqui do lado, com o pontinho da alça. E faço aqui o último ponto baixíssimo. E aí, tá costuradinho. É chatinho, é só fazer com calma que dá certo. Como terminou pra parte de fora da peça, eu não vou já começar a fazer a alça. A gente vai cortar a linha e passar por dentro da laçada. E aí, eu volto pra gente dar início aqui na parte de dentro da nossa manguinha. Feita a costurinha, ó. O outro eu já tinha começado direto, porque quando eu fiz a costura, terminou pro lado de dentro da manga. Mas esse, no caso, não terminou. Sempre que a gente vai começar, a gente começa pela parte das costas mesmo. Então, vou começar aqui já nesse primeiro ponto livre, ó. O outro, na verdade, eu nem sei onde foi que eu comecei, mas acho que foi nesse esquema aí também. Então, venho aqui nesse primeiro ponto livre, a gente vai trabalhar de quadradinhos, tá? Então, vou passar aqui a minha linha. Vou fazer 2 nozinhos. Quem tá trabalhando com esse tipo de material sabe que quando fizer os arremates tem que queimar as pontas, tá? Porque senão desmancha. Então, fiz os 2 nozinhos, vou fazer 4 correntinhas pra ser um ponto alto e uma correntinha. 3, 4. E aí, faço, ó, pulo um ponto. Deixa eu observar aqui. Pulo um ponto e no segundo faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um ponto, no segundo faço um ponto alto. Então, assim, a gente vai trabalhando, tá? Ó, sempre uma correntinha, pulando um ponto, e no segundo fazendo um ponto alto. Quando chegar aqui, ó, na parte dessas carreiras que a gente trabalhou, cada carreira equivale a 2 pontos. Então, vamos supor, fechei aqui o último ponto alto, vou fazer uma correntinha. Aqui nessa carreira eu tenho 2 pontos, então eu pulo um, no segundo eu fecho com ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho, no segundo fecho com ponto alto. Cada carreirinha equivale a 2 pontos, tá? Então, façam por toda a volta. Quando chegar aqui próximo ao final, eu volto para fechar a carreira com vocês e mostrar como é que vocês vão fazer as próximas. Chegando aqui no final da carreira, vou ter feito, então, minha última correntinha pro último quadradinho. E aqui no início, ó, nós tínhamos feito 4 correntinhas. Então, a gente vai fechar aqui na terceira, que equivale, fechando com ponto baixíssimo, que equivale ao primeiro ponto alto da carreira. Nós vamos fazer 8 carreiras assim, de quadradinho sobre quadradinho. E aí, na carreira nova, a gente vai fazer a carreira de diminuição, tá? Então, aqui é só a gente seguir um em cima do outro. Iniciamos com 4 correntinhas, 1, 2, 3, 2, 3, 4, e ponto alto sobre ponto alto, tá? Aí, sempre seguindo uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Chegando no final, uma correntinha e fecho com ponto baixíssimo sempre na terceira correntinha, tá? Então, 8 carreiras assim, retinhas, e aí na carreira 9 eu volto pra gente fazer a diminuição. Terminadas as 8 carreiras de quadradinhos, na carreira 9 é a única carreira que a gente vai ter de diminuição. Então, eu fiz normal, só ao invés de pular um ponto apenas, eu tô pulando 2 pontos. Então, como é que vai ser? Vamos iniciar com 4 correntinhas, normal. E agora, ao invés de pular um ponto, eu vou pular 2. Pulo 2 pontos e no terceiro, fecho com ponto alto. Somente fazendo sempre uma correntinha, mas pulando 2 pontos, que assim a gente vai fazendo essa diminuição. Deixa eu até pegar solto mesmo. Ó, uma correntinha novamente, pulo 2 pontos, e no terceiro fecho com um ponto baixo. E assim a gente vai seguindo. Só tem que ser quadradinhos, tem que formar quadradinhos com múltiplo de 4 em 4. Lá no final da minha carreira, nos últimos 4 quadradinhos, eu fiz apenas pulando um ponto para fechar 36 quadradinhos, tá? Que é um número múltiplo de 4 no caso. Então, façam aqui certinho, sempre pulando 2 pontos. Se precisar daí de mais quadradinhos, como eu precisei nos últimos quadradinhos, vocês podem voltar a pular apenas um.
Só lembrei de contar para ficar de 4 em 4, tá? Terminada essa única carreira de diminuição, novamente vai ser trabalhando quadradinho sobre quadradinho, até a gente chegar à carreira 17. Então, como essa aqui é a carreira 9, vai ter aí mais 8 carreiras de quadradinho sobre quadradinho, tá? Terminadas essas 17 carreiras, eu volto pra gente fazer essa última carreirinha aqui, ó. E isso, vão poder fazer o outro braço da mesma maneira. Terminadas, então, essas carreiras, fizemos 17 carreiras. Aqui o meu ficou com 36 pontos, né? 36, quer dizer, quadradinhos, que é um número múltiplo de 4. Então, agora a gente vai fazer a última carreira. Nesse mesmo ponto que a gente acabou de fechar com ponto baixíssimo, nós vamos fazer um ponto baixo. Ele é meio soltinho, ó, mas é só fazer devagarinho que dá certo. Feito ponto baixo, uma correntinha. Vamos pular, a gente vai trabalhar somente nos pontos altos, tá? Então, vamos pular esse próximo ponto alto e no próximo, nós vamos trabalhar 4 pontos altos com o ponto picô. Então, vamos fazer o primeiro ponto alto. E o ponto picô são aquelas 3 correntinhas. Fiz as 3, vou passar aqui, ó, pelas 2 laçadinhas, puxei a linha e fechei. No mesmo ponto, mais um ponto alto com o ponto picô, que são 3 correntinhas, passei a agulha pelas 2 laçadinhas, puxei a linha e fechei. Terceiro, são 4, tá? Terceiro, ponto alto, 3 correntinhas, 1, 2 e 3, passei pelas 2 aqui, ó, laçadinhas, puxei a linha e fechei. E agora, no mesmo ponto ainda, o último ponto alto, com ponto picô. Ponto alto, 3 correntinhas, passei pelas 2 laçadinhas. Opa, escapou aqui, peraí. Escapou uma correntinha também. Passei aqui a agulha pelas 2 laçadinhas, puxei a linha e fechei. Feito 4 pontos altos com ponto picô, vamos fazer novamente uma correntinha, pulamos um ponto alto e aqui no segundo, fechamos com ponto baixo. Então, é basicamente isso. Fechou com ponto baixo, começa tudo de novo. Uma correntinha, pulei um ponto alto, no segundo, começo a fazer os pontos altos com ponto picô, tá? Vai ficando dessa maneira aqui. Aqui, vocês vão ter feito os últimos 4 pontos altos, vai sobrar aqui um ponto alto. Vocês só vão fazer uma correntinha e fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, nesse primeiro pontinho baixo que a gente trabalhou. E aí, vai ficar igual essa outra aqui, ó. Ó, tá? Depois disso, só fazer o arremate dessa linha. E aí, vocês vão fazer a outra manguinha, tá? Ó, ainda tá demarcadinho aqui o meio, vocês vão pular 20 pontos e vão fazer a outra manga. Então, terminem as 2 mangas e aí nós voltamos para fazer esse acabamento aqui ao redor na parte de dentro. Terminadas, então, as 2 mangas, tinha um barulhinho aí no fundo, é meu gato, que resolveu brincar agora, ó. Agora, a gente vai fazer esse acabamento aqui ao redor, tá? Então, vou pegar aqui na parte das costas, aqui onde tem essa linha mesmo, ó. E nesse mesmo ponto, vou pegar nesse mesmo ponto aqui, para depois fazer o nozinho junto, nós vamos passar a nossa linha e vamos fazer 2 nozinhos. Nós vamos fazer uma carreira de quadradinhos passando por toda essa volta. Que nessa carreira de quadradinhos, a gente vai passar um cordão depois, tá? E vocês podem ajustar no corpo. Então, aqui nós vamos iniciar com 4 correntinhas, para ser um ponto alto e uma correntinha. 3, 4, e aquele mesmo esquema. Pulamos um ponto e no segundo, a gente faz um ponto alto. Uma correntinha, esse aqui, esse esquema, isso mesmo. Pulamos um ponto e no segundo fazemos um ponto alto, tá? Então, vamos fazer assim por toda a volta. Então, a gente vai passar aqui, ó, pela parte dos braços, que é aquele esquema dos pontos altos, das carreiras de pontos altos, onde cada carreira equivale a 2 pontos. Então, vai ser passado por toda essa volta, depois pela parte da frente, pela outra manga, até chegar aqui no final novamente. Quando chegar aqui, eu volto para fazer essa parte com vocês e mostrar a próxima carreira, que é a de acabamento. Chegando aqui no final, vou fazer a última correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo, né, na terceira correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto.
E agora, nessa última carreira, a gente vai fazer aquela carreira de mini ondinhas que eu chamo. Nós pulamos um ponto e no segundo nós vamos fazer 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Deixa eu só arrumar aqui a minha linha. Então, fiz um. Fazer o segundo. E o terceiro. Feitos 3 pontos altos, pulamos um ponto novamente e no segundo a gente fecha com um ponto baixíssimo. E a gente vai fazer assim por toda a volta. Pula um ponto, no segundo trabalha 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Depois pula um ponto e no segundo fecha com um ponto baixíssimo, que ele vai formando essas mini ondinhas, tá? Vamos fazer por toda a volta, chegando no final, só fechar com um ponto baixíssimo, onde a gente iniciou, cortar a linha e passar por dentro da laçada. Aí, aqui tá a parte da frente da nossa peça. E aí, só a gente ir fazendo um cordão de correntinhas e ir passando em zigue-zague por toda essa voltinha até chegar na frente novamente para dar aquele lacinho, tá bom? E aí, nós vamos voltar para começar a trabalhar o comprimento do vestido.